Você já entrou em um lugar tão grande que sua própria voz parece voltar alguns segundos depois? Imagine agora uma catedral medieval, construída inteiramente em pedra, com paredes que ultrapassam dezenas de metros de altura, abóbadas gigantescas e corredores intermináveis. Cada palavra pronunciada ecoava por todo o edifício. Cada passo reverberava. Cada canto parecia flutuar no ar, muito depois de o cantor ter parado de cantar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. E se eu dissesse que boa parte desse efeito não era controlada apenas pela arquitetura, mas também pelos tecidos? Durante muito tempo, acreditou-se que as enormes tapeçarias medievais serviam apenas para decorar as paredes ou demonstrar riqueza. Afinal, produzir uma tapeçaria de lã era um trabalho que podia consumir anos e envolver dezenas de artesãos especializados. Elas exibiam cenas bíblicas, batalhas, reis e símbolos religiosos. Eram obras de arte monumentais, mas a ciência moderna começou a levantar uma pergunta inesperada. E se essas tapeçarias fossem, na verdade, uma sofisticada tecnologia acústica? Para responder a essa questão, pesquisadores reconstruíram digitalmente a arquitetura sonora de diversas catedrais medievais, utilizando modelos tridimensionais, medições de reverberação e simulações físicas. Passaram a analisar como enormes superfícies de pedra interagiam com diferentes tipos de tecidos. O problema ficou evidente imediatamente. Pedra é um excelente refletor sonoro. Quando uma onda sonora atinge uma superfície rígida como granito ou calcário, muito pouca energia é absorvida. Em vez disso, quase toda a onda retorna ao ambiente. Quanto maior o espaço, maior a quantidade de reflexões simultâneas. O resultado é um longo tempo de reverberação, fazendo com que diferentes sons se sobreponham. Em um ambiente completamente revestido por pedra, uma frase falada poderia permanecer ecoando durante vários segundos. Isso criava um desafio enorme. Os monges precisavam recitar textos litúrgicos com clareza. Sacerdotes necessitavam ser compreendidos durante cerimônias, corais executavam músicas compostas especificamente para aqueles ambientes. Sem algum tipo de controle acústico, tudo se transformaria em um grande borrão sonoro. E é aqui que entram as tapeçarias existentes nestas catedrais. Quando os pesquisadores analisaram tecidos históricos preservados em museus, descobriram algo fascinante. A lã utilizada nessas peças possui uma estrutura extremamente complexa. Cada fibra apresenta pequenas escamas microscópicas em sua superfície. Entre milhares dessas fibras surgem minúsculos espaços cheios de ar. Quando uma onda sonora penetra nesse emaranhado, ela não encontra uma parede sólida. Em vez disso, precisa atravessar um verdadeiro labirinto. Durante esse percurso, parte da energia sonora é convertida em calor, devido ao atrito entre o ar e as fibras. E este fenômeno recebe o nome de absorção acústica por material poroso. Hoje utilizamos exatamente esse princípio em estúdios de gravação, teatros, auditórios e salas de concerto. Mas os artesãos medievais já exploravam esse comportamento centenas de anos antes da acústica moderna existir como ciência. A descoberta ficou ainda mais impressionante quando diferentes tipos de tapeçarias foram comparados. Os pesquisadores variaram a densidade da trama, a espessura da lã, a quantidade de fibras por centímetro e até o afastamento entre a tapeçaria e a parede de pedra. Cada alteração modificava a forma como determinadas frequências eram absorvidas. Tramas extremamente compactas refletiam parte dos sons mais agudos. Já tecidos mais espessos e porosos absorviam melhor frequências médias e altas, justamente aquelas responsáveis pela inteligibilidade da fala humana. Ou seja, não bastava pendurar qualquer tecido. As propriedades físicas da tapeçaria alteravam diretamente o comportamento acústico da catedral. Outro detalhe chamou a atenção. Elas permaneciam suspensas alguns centímetros à frente da pedra. À primeira vista, isso parecia apenas uma forma prática de instalação. Mas essa pequena camada de ar criava um efeito semelhante ao encontrado em modernos painéis acústicos. O espaço vazio aumentava significativamente a eficiência de absorção em determinadas frequências. Na prática, era como adicionar uma segunda camada invisível de engenharia sonora. Quanto maior a distância controlada entre tecido e parede, maior podia ser a capacidade de reduzir ecos específicos. É exatamente esse princípio que arquitetos acústicos ainda utilizam em diversos projetos contemporâneos. As simulações computacionais revelaram
Outro aspecto surpreendente: nem todas as paredes eram revestidas. Em muitos casos, apenas regiões estratégicas recebiam tapeçarias. Isso criava uma distribuição cuidadosamente equilibrada entre reflexão e absorção. Por quê? Porque uma igreja completamente silenciosa também não era desejável. A liturgia medieval valorizava profundamente a sensação de transcendência produzida pelo prolongamento natural dos cânticos. O objetivo não era eliminar o eco, era moldá-lo. Imagine dezenas de monges entoando um canto gregoriano. Cada nota precisava permanecer tempo suficiente para criar uma atmosfera espiritual, mas desaparecer antes que a próxima sílaba se tornasse incompreensível. Esse equilíbrio delicado dependia da interação entre arquitetura, pedra, madeira, pessoas e tecidos. Na linguagem moderna, diríamos que aquelas catedrais possuíam uma assinatura acústica cuidadosamente ajustada, mesmo sem computadores, mesmo sem microfones, mesmo sem qualquer conhecimento matemático sobre ondas sonoras. A experiência acumulada durante gerações permitiu desenvolver soluções extremamente eficientes. Talvez nenhum artesão medieval conseguisse explicar coeficientes de absorção ou curvas espectrais, mas eles percebiam, na prática, como determinados tecidos transformavam completamente a experiência sonora de um ambiente. Se uma tapeçaria fosse removida durante o inverno para manutenção, o comportamento acústico da nave principal mudava perceptivelmente. Se novas peças fossem instaladas durante grandes celebrações, os participantes experimentavam um espaço diferente, ainda que visualmente quase idêntico. Hoje conseguimos medir essas diferenças com equipamentos de alta precisão, microfones calibrados, softwares de resposta impulsiva e modelos físicos permitem calcular exatamente quanto tempo um som permanece viajando dentro de um ambiente, ao reproduzir virtualmente essas catedrais com e sem tapeçarias. Os pesquisadores observaram reduções significativas no tempo de reverberação e melhorias na inteligibilidade da fala, preservando ao mesmo tempo a majestade sonora característica desses edifícios. Isso muda completamente nossa forma de enxergar esses tecidos. Eles deixam de ser simples objetos decorativos, passam a ser componentes funcionais da arquitetura, componentes capazes de controlar energia sonora com uma sofisticação que continua impressionando engenheiros modernos. E talvez essa seja a maior lição escondida entre os fios dessas antigas tapeçarias. Quando pensamos em tecnologia, normalmente imaginamos computadores, sensores ou inteligência artificial, mas tecnologia é qualquer solução criada para resolver um problema. E poucos problemas eram tão complexos quanto controlar o som em edifícios gigantescos construídos inteiramente em pedra. Os artesãos medievais responderam a esse desafio utilizando exatamente aquilo que dominavam melhor: fibras naturais, tecelagem e observação cuidadosa da natureza. Sem perceber, transformaram milhares de fios de lã em verdadeiros instrumentos de engenharia acústica. Cada trama absorvia parte da energia sonora. Cada camada de fibras moldava a reverberação. Cada tapeçaria participava silenciosamente da experiência espiritual vivida dentro daquelas catedrais. Talvez seja por isso que, ao entrar nesses monumentos históricos, muitas pessoas sintam algo difícil de explicar. Não é apenas a arquitetura, não é apenas a iluminação, não é apenas a música, é a união invisível entre pedra, ar, lã e som. Uma tecnologia ancestral que permaneceu escondida por séculos e que agora, graças à ciência moderna, começa finalmente a revelar toda a sua extraordinária inteligência.